Fala pessoal, muito bom dia, muito bom dia. Você que está chegando aqui agora ao vivo, ou se você está assistindo gravação, muito boa tarde, muito boa noite, domingo. Hoje, 6 de fevereiro, vou revelar dicas que a faculdade ou a pós-graduação não te revelaram. Isso mesmo, eu vou te revelar dicas que a pós-graduação e a faculdade não te revelaram. Muito porque eles não te orientam especificamente para você abrir o seu negócio. Falam sobre negócio, falam sobre técnica, falam sobre muitas coisas, mas não te ensinam. E muito mesmo antes de você entrar dentro de uma pós-graduação, antes mesmo de você abrir um negócio, seja ele físico, seja ele digital, seja ele dentro de uma sala ou atendendo em um domicílio do seu paciente, na casa do seu paciente, você precisa entender, quando você, por exemplo, vai fazer uma pós-graduação, você procura uma pós-graduação em estética, em feridas, particularmente, que eu estou falando hoje, sobre isso, estética e feridas, mas lógico, se você atua, por exemplo, com ozônio, se você faz PIC, enfim, se você atua em diversas áreas da enfermagem, consultoria também, indireto, consultoria, amamentação, furo de orelha, essa aula também para você pode pegar muita informação que eu vou colocar aqui. Quem está no Instagram, corre para o YouTube, que vai ver a apresentação lá, tá bom? Quem está no grupo vai ganhar essa apresentação também lá para vocês. Então, o tema é abrir, manter e defender. Dicas práticas para você abrir, manter e defender o seu negócio. Muita gente só pensa em abrir o negócio. Pouco entende sobre manter e defender o negócio. E eu vou mostrar que isso é fundamental para você manter o seu negócio, não gastar dinheiro em um negócio e jogar fora, tá? Primeira coisa, você vai estudar uma matéria, vai entrar em uma pós-graduação, vai se especializar em estética e feridas, que eu estou falando especificamente disso. Veja se a faculdade, a instituição de ensino que vai dar essa pós-graduação para você, vai ministrar essa pós-graduação para você, se ela tem o cadastro no EMEC. Se ela não tiver o cadastro no EMEC, não adianta de nada, você fazer uma pós-graduação e não ter o cadastro do EMEC lá, ela não está reconhecida. Então, você primeiro tem que solicitar isso, se ela vai estar ou não, pesquisar lá no site do EMEC. Nós tivemos um problema com uma aluna que a faculdade, a pós-graduação de estética, estava com estágio ok, mas não estava lá registrada no EMEC. Tá? Então, primeira coisa, antes de tudo, isso, você não vê por aí pessoal falando tudo sobre isso. Antes de fazer uma pós-graduação, faça isso. Primeiro também, você vai fazer uma pós-graduação, serve também para mestrado, para doutorado, você não pode fazer enquanto você estiver na graduação, tá? Não adianta você fazer uma pós-graduação se você estiver na graduação, gente. Você não vai conseguir registrar no conselho, não pode. E não é o COFEM que não permite, tá? É a lei que não permite. E isso você tem lá no nosso portal explicando por quê, tá bom? Eu tenho postagem também sobre isso, é só vocês pesquisarem lá no Direito da Enfermagem, tá bom? E também, acabou a pós. Bruno, eu vou atuar com feridas, eu vou atuar com estética. Você necessita registrar isso lá no seu conselho, na sua jurisdição. É de graça, você não paga anuidade, você vai receber uma carteirinha para poder atuar. E poder se manifestar na rede social, manifestar com um cartãozinho, se manifestar dizendo que você é especialista em algo, você precisa comprovar isso, precisa estar registrado lá no seu Corém da sua jurisdição. Muito obrigado a todos que estão presentes aqui no YouTube, mandando comentário. Perguntas, podem perguntar durante a aula, que eu vou respondendo no final. Vou separar todas as perguntas vão estar aqui. Você que está aqui no Instagram, pode mandar perguntas também pela caixinha que está aqui, ó, uma caixinha de interrogação aqui, ó. Você pode mandar aqui que eu respondo no final, tá bom? Vambora? Vambora. Vamos lá. O que a faculdade e a pós não ensinam? Pensando como empreendedor, não ensina os cuidados e dificuldades que vocês vão ter durante a caminhada. Sem mais enrolação, que nada foi enrolação, já comecei com conteúdo, mas isso aqui é muito importante. Eles vão te ensinar muita teoria sobre negócio. Eles vão te ensinar sobre a técnica que você vai fazer, sobre como é que você vai realizar, mas os cuidados e dificuldades que vocês vão ter, eles não vão ensinar. Não adianta. A faculdade não ensina isso para você. A pós-graduação não vai ter esse cuidado com você. Era para você, um teu cuidado aprender sobre isso. E hoje em dia fica muito mais fácil de aprender. Tem muito trabalho sobre isso dentro da internet, muitos cursos livres, Hoje eu estava vendo o lançamento da Gabriela sobre gestão
tem pessoas que falam sobre marketing, tem pessoas que falam sobre precificação, tem pessoas que falam sobre vendas, que é muito importante. A faculdade não te ensina, a pós-graduação muito menos te ensina sobre isso. Por quê? Não é o caminho deles. Muitas vezes, para captar o aluno, eles fazem um bolo muito bonito, muito confeitado, que é lindo, maravilhoso, e não é. Na prática, é uma dificuldade, é uma dureza quem está empreendendo, principalmente para captar o cliente, para cobrar o cliente, para estar regularizado. É prefeitura, é vigilância, é corpo de bombeiros, é conselho, é PROCON. Muita gente, quando abre um consultório, uma clínica, não tem ideia que ele pode ser fiscalizado, por exemplo, pelo PROCON. Aí eu pergunto, você sabia que o PROCON pode fiscalizar seu espaço? Olha só como é que são os problemas, né? Questões éticas, legais e jurídicas. É a teoria sem a prática. Eles colocam lá a teoria, somente a teoria. Eles nunca vão vincular a prática lá dentro da pós-graduação, lá dentro da faculdade. E muitas vezes nós vemos postagens na rede social que falam sobre a resolução tal. E, gente, não adianta nada você ler uma resolução e não souber colocar em prática. Por exemplo, eu tenho uma resolução que me garante ter um consultório e uma clínica de enfermagem, preenchendo os requisitos. Muitas vezes, o próprio conselho de enfermagem, ele não entende isso, né? Ele não coloca isso lá para alguns conselheiros fiscais que não entendem que o enfermeiro, por exemplo, pode abrir um consultório sem ter um CNPJ, sem ter uma empresa, está lá expresso dentro da resolução. Então, isso é importante, né? O próprio desconhecimento lá de pessoas que trabalham dentro do conselho, você levar esse papel, fazer um parecer, olha, nós temos aqui autonomia para abrir um consultório sem precisar de RT e sem precisar de empresa, tá bom? O pessoal que está colocando as perguntas aqui, eu vou responder no final, mas já vi que tem pergunta aqui que eu já vou responder durante a aula, tá? Que vai ter slides sobre isso. Direito do consumidor. Isso aqui é uma parte interessantíssima. O pessoal que está dando aula lá na pós-graduação, o pessoal que está dando aula na faculdade, não tocam em direito do consumidor. Falam o seguinte, você vai abrir um negócio, você vai fazer consultoria, tá? Em estética, vai ter uma clínica de estética, você vai ter uma clínica de feridas, você vai ter um consultório, você vai atender em casa, e não fala para você essa relação com o seu cliente. E essa relação com o seu cliente, que é o seu paciente, é o seu cliente é um consumidor e você é um fornecedor de produtos e serviços. E nessa relação que a gente vai ver está o Código de Defesa do Consumidor. E isso é importantíssimo, por exemplo, para você entender que certas práticas, certas cláusulas e até mesmo quando você vai elaborar um documento, você pega um documento do Google lá e vai começar a usar dentro do seu negócio, você não coloca uma letra específica. Até o número da letra você precisa saber qual o número. Se é 11, se é 10, se é 12, se é 14. Você que está aqui ao vivo, você sabia que você tem uma obrigatoriedade de colocar uma letra no seu contrato, uma letra no seu termo de consentimento? Pode escrever para mim. Diga se sabia. Eu sabia que tem um número de uma letra. Coloquem para mim aí. Passo a passo para abrir um espaço. Gente, cada local tem uma especificidade, tá? Uma clínica, um consultório, o município tal, tem uma especificidade. Então, você precisa saber como que é o passo a passo. O que primeiro que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na vigilância? Eu tenho que ir no bombeiro? Onde que eu tenho que ir primeiro para poder abrir o meu espaço? Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer? E muitas pessoas, eu vou falar isso na frente, né? Fazem umas ideias complexas, né? Você tem que fazer isso, aquilo, fazer aquilo lá, e passa um detalhe desapercebido, que isso, né, eu aprendi na prática, fazendo consultoria e fazendo defesa. Eu aprendi na prática um detalhe que eu falo que é o primeiro passo para você abrir um negócio, tá? Na verdade, é o primeiro passo prático, tá? Eu vou falar qual é o primeiro passo que você tem que dar. Problemas no dia a dia. Como resolver problemas no seu espaço? Por exemplo, chegou lá o fiscal da vigilância ou chegou um fiscal do conselho, eu tenho que saber como me manifestar perante esse fiscal, como me portar. É da prefeitura, é um fiscal, é um PROCON, é até mesmo um fiscal de outro conselho. Foi lá um conselho regional de medicina, foi no teu espaço, foi um conselho regional de odonto, foi no seu espaço. Esse pessoal
pode fiscalizar o meu espaço? Ele pode pedir minha documentação? E aí? Já vi casos, por exemplo, de um fiscal da vigilância pedir cópia de prontuário. E como é que o pessoal entregou? Eu não sabia, eu entreguei o prontuário para ele ver. É muito complicado, vocês têm que ter muito cuidado em relação a isso. Vamos para o próximo. Quem está aqui no Instagram, quiser para o YouTube, para você ver a imagem que eu estou passando aqui. O que sempre é mencionado para abertura de negócio? Isso é batata. Não está errado, mas não necessariamente nessa ordem, tá? Não é nessa ordem que estou vendo aqui. Vamos lá. Local. Gente, você precisa definir um local para você abrir. Se você vai abrir em um local físico, ou se vai atender na casa do seu cliente, ou se você vai fazer um contrato de parceria, ou se você vai ser funcionário de alguém para começar a empreender, para começar a conhecer o que você vai fazer. Então, o primeiro passo é definir o local que você vai abrir. Isso é o que todo mundo passa. Primeiro passo tem que fazer, tem que escolher um local, tem que escolher um local específico. Você vai abrir um CNPJ ou não? Qual o CNPJ que você vai abrir? Na última semana eu fiz uma live com a Anne, contadora, e ela vai fazer uma aula lá para o curso, para o nosso treinamento, falando especificamente os cuidados que você tem que ter ao abrir uma empresa, ao abrir um negócio, em relação ao imposto de renda, o imposto de tributação do seu negócio, junto com o seu município, e isso é fundamental para você saber. Eu sempre falo, gente, vocês vão abrir um negócio, vocês vão abrir uma empresa, tá? E uma empresa que eu falo, não é empresa CNPJ especificamente. Lógico que quando você vai abrir um CNPJ, é muito bom você ter um contador específico te ajudando. Porque a pessoa vai, gente, presta atenção. Eu quero abrir um negócio, eu quero abrir uma empresa. E vai lá, fulaninho de tal, abriu um negócio, fez o MEI, que é muito mais fácil. Você vai na internet, vai no portal do MEI, consegue abrir o seu MEI facilmente. No mesmo dia já sai um CNPJ teu, pronto. Abrir uma clínica, o contador muitas vezes não sabe, o contador que você conseguiu não sabe, e você não pode ser MEI, não pode ser MEI, tá? E a Anne explicou na live, que a live já vai entrar no portal hoje, e ela vai dar uma aula específica para a gente, tá? Sobre o negócio de você ter um CNPJ, de você abrir um espaço, ou até mesmo em atender, prestar o serviço na casa do seu cliente. Então, o seu cliente vem da rede social. A pessoa sempre fala, prepare sua rede social, poste fotos do antes e depois seguidamente. Eu vejo muitos perfis aí, só é antes e depois, e a publicidade. Realmente, se o Conselho Regional de Enfermagem começar a cumprir o que está na resolução 554, tá? E também sobre o que dispõe ao Código de Defesa do Consumidor, os profissionais vão ter problemas, tá? Vão ter problemas sérios, porque o Conselho ainda não se atentou à publicidade, não se atentou. Muitos já se atentam, tá? Eu já sei que tem vários processos em relação à publicidade na rede social. E muita gente, por exemplo, fazendo publicidade até que não pode fazer. E está lá tá fazendo publicidade no Instagram, no Facebook. Mas é os conselhos que o pessoal fala. Abre uma rede social e começa a postar à torta direita. Procure o seu conselho. Já é mais para frente esse conselho que te dão. Procure o Corém para você saber o que você vai fazer no seu negócio, como é que você vai agir no seu negócio. Não tem informações precisas. E as pessoas sempre vêm no meu direct, sempre vêm lá no meu WhatsApp, perguntando, olha, eu fui perguntar isso no Corém, me explicaram, mas não souberam explicar direito. Eu fiquei confuso em relação a isso. Essa resolução é muito confusa, a lei é muito confusa. É lógico, né? É por isso que, às vezes, você precisa dissecar a resolução, dissecar a lei. Não adianta nada. Uma resolução lá, um papel, uma caneta, lá no site, é apenas um escrito. Quando você pega aquilo ali e coloca na prática, isso aqui é para isso aqui é para aquilo lá. Essa aula vai estar no portal? Vai. Eu vou colocar essa aula no portal também, tá? Então, você vai pegar uma resolução e você precisa entender o que aquilo ali vai servir na prática. Se você só lê, gente, não adianta de nada. Você lê um artigo do Código de Ética, não adianta de nada. E outra coisa importante, que eu vou falar também a seguir. Profissional que está atuando dentro do seu consultório, sua clínica, com um paciente fora, olha, o Código de Ética é para ele também, tá? O Código de Ética não é somente para o profissional que é do hospital, o profissional que é de uma empresa, de um posto de saúde, nada disso, tá? É para você também que está na sua clínica, está no seu consultório lá, precisa entender
que aquilo ali vale. Então, conclusão, a pessoa não tem uma direção correta, não tem uma direção certa. Várias informações sobre tudo, mas não tem o principal sobre o negócio. Vamos lá. Fase do seu negócio. Fase do seu negócio. O seu negócio tem várias fases, e isso é importante você saber sobre essas fases do seu negócio. Antes do cliente chegar para você, tá? Antes do cliente chegar para você, como devo me preparar para iniciar um negócio, tá? Como devo me preparar para um negócio? Qual tipo de negócio eu vou ter? Aqui, a lipodiatria, quase não sai. E agora o Cofem gritou isso, responde RT autônomo. Cuidado com essa nova resolução, tá? Essa nova resolução, ela não fala direto sobre assistência. Importante vocês entenderem isso. E essa análise da resolução vai estar no portal também do aluno, tanto do Dissecando como do Infoestética e do Self. Depois eu explico direitinho para vocês. Qual o tipo de negócio eu vou ter? Olha só, olha que interessante. A pessoa faz o MEI, dá uma nota fiscal de MEI, esse teu cliente vai lá, ele declara no imposto de renda, chega no imposto de renda, a Receita Federal, ela vai cruzar os dados, que pode cruzar os dados, né? E vai preparar, olha, esse profissional aqui não pode ser MEI. Esse profissional aqui está atuando de forma irregular. Olha o problema que você vai ter. Você, antes de abrir uma empresa, tem que ter o cuidado, tem que ter o cuidado. Quando você vai captar o cliente, você tem que entender o seguinte, o que eu estou passando para esses clientes? Eu postei esses dias, né? Nada no nosso corpo é simétrico, tem sempre algo que não é igual, o tamanho de um dedo para o outro, se a gente for pesquisar sobre isso. Então, como você vai lá num hotel urbano, ou então vai lá pesquisar sobre um hotel, sobre uma viagem, você olha aquela foto daquele hotel, você olha a foto daquele mar. Quando você vai viajar, você não quer nada mais, nada menos do que aquilo ali que está ali. E quando você chega no lugar, não é nada aquilo. Eles fizeram uma promessa, eles fizeram uma garantia e você não vai ter um hotel, um quarto daquele, né? Então, todo cuidado na sua publicidade, e isso estraga o seu negócio. Você precisa manter o seu negócio antes mesmo do cliente pisar no seu espaço. E é lá na anamnese que você separa o joio do trigo. Na anamnese, você separa o joio do trigo. Quantos aqui que fazem anamnese com o seu cliente, fazem anamnese bonitinho, no papel, perguntam se o seu paciente usa algum medicamento controlado para ansiedade, para depressão? Coloquem aqui. Se algum dos seus anamnese, você coloca isso na anamnese, tá? Durante o cliente já entrou no seu negócio, o cliente já fechou o contrato com você. Quem é o seu cliente? Como você vai receber esse cliente? Como lidar com o cliente? Tudo isso aqui. O seu cliente, como eu falei, é o consumidor. Ele tem sempre direitos, ele tem sempre a verdade está com ele, ele tem sempre a razão? Não, ele tem sempre a razão, mas ele é um hipossuficiente tecnicamente. Então, por exemplo, certas coisas que você fala, os seus termos que você usa no seu negócio, lá quando você vai falar com ele, olha, eu vou fazer um procedimento X, eu vou fazer debridamento, perdão, eu vou fazer aqui vai ficar uma equimose, aqui vai ficar um edema. Gente, cuidado com o que você fala com ele. Porque o seu cliente, ele pode ser, por exemplo, um enfermeiro, tá? Ele pode ser um enfermeiro, especificamente, né? Um técnico de enfermagem, um profissional que tem conhecimento. Pode ser um fisioterapeuta, um nutricionista, um médico. Então, é um cliente que tem um conhecimento. Agora, pode ser uma pessoa que não sabe nada disso. Vai falar que é uma equimose, hematoma, ele não vai entender. E essa relação, quando você fala com o seu cliente, ele tem que entender sobre isso, tá? A maioria do pessoal falou que pergunta, sim, se o paciente faz uso de medicação. Mas vocês colocam isso. Mas vocês sabem o porquê da medicação controlada? Lógico, ele tem diabetes, ele tem hipertensão. Outra coisa também, você faz hipotensão, você faz queda da glicose, tem que falar isso na hipoglicemia. Às vezes ele nem sabe o que é hipoglicemia. A sua glicose cai muitas vezes. Você toma remédio para glicose,
né? Se tem glicemia, glicose alta, perguntas desse tipo, né? Para ele entender. Não, tenho sim, eu faço uso e tudo mais de medicação, muitas vezes eu desmaio em relação a isso, então ele tem que saber exatamente, porque esse cliente pode cair no seu consultório, na recepção, faz uma hipoglicemia, e você tem que entender que não teve nada relação com o seu procedimento. Pode ser besteira isso? Pode ser besteira, mas quando acontece o problema, aí você vê da importância de você ter isso registrado. Vamos lá. Durante os meus documentos em relação ao procedimento, muita gente tem POP que nem usa no seu negócio. Muita gente tem no manual de normas e rotinas algo que não tem nem aparelho, não tem nem aparelho no seu negócio, não tem nem geladeira. E tem lá a limpeza da geladeira, o procedimento de limpeza da geladeira. Quer dizer, a data sobre a temperatura da geladeira, a planilha da temperatura. Isso não faz sentido. Então, quando você bota lá na sua pasta sanitária esse manual com uma geladeira que não existe, quando o fiscal for lá, vai entender que você copiou. Então, todo cuidado quando você vai elaborar. Peguei um manual bonito, adapta ao seu negócio. Você consegue adaptar ao seu negócio. Veja o que você faz no seu negócio. Contratos e termos. Gente, existem muitos contratos, né? Muitos profissionais que atuam como em parceria num espaço de outra pessoa, eu vou falar isso mais para frente, sem nenhum documento por escrito, sem nada comprovando que ele está ali, qual o dia que ele está trabalhando, qual o horário que ele está fazendo, o que ele está fazendo, qual o procedimento que ele está fazendo. E isso é importantíssimo para você fazer. Lugar nenhum diz isso, que você precisa colocar o horário que você está fazendo, o procedimento que você está fazendo ali, os dias que você está ali, e cola isso cola isso, eu vi colar ali, e pega isso nesse documento e leva para o seu conselho. Registra no seu conselho, olha, eu estou trabalhando num espaço tal, tá? Eu vou falar sobre espaço depois, e eu preciso registrar isso aqui, porque o conselho tem que saber o que você está fazendo, onde está fazendo e o que você está fazendo com o seu cliente, tá? Problema. Como vou resolver o meu problema? Qual é o problema mais grave? Muita gente recebe citação do conselho para muitas vezes não é nem um processo ético, mas ser uma averiguação prévia, antes de entrar um processo, e deixa para lá. Ele não vai resolver, não faz nenhuma manifestação, não vai saber o que é, e gera problema. Muita gente também recebe uma citação do PROCON para comparecer em uma audiência com o seu consumidor. Isso começa a desenvolver um mecanismo dentro do seu negócio de você saber o que você vai fazer. Que muitas vezes você recebe uma citação de um processo judicial e chega lá, não sabe o que vai fazer. Meu Deus do céu, fui citado no processo, o que eu vou fazer? Aqui está escrito, tem que me defender em 15 dias. E você sai desesperadamente procurando um advogado e muitas vezes, nesse momento de desespero, você perde dinheiro, gasta um dinheiro alto que não era necessário. Você precisa entender o que você tem que fazer quando você recebe um processo judicial. E, gente, olha só. Hoje em dia, a enfermagem, podemos ver isso, cada dia mais está crescendo em um negócio. Ou seja, negócio físico, físico eu falo, perdão, ou seu próprio negócio, seu próprio espaço, ou atuando no espaço de alguém, ou até mesmo na casa da pessoa. E aqui a pessoa perguntou, eu posso atender CNPJ ou pessoa física, né, atendimento de domicílio? Aí depende do que você vai fazer, tá? Depende de você também. Eu sempre aconselho, se puder, abrir um CNPJ, por vários motivos, até por causa da tributação, até por facilidade de você comprar equipamento, tudo mais. Mas eu vou falar para você, está em dúvida sobre CNPJ e CPF em relação ao negócio dentro de um domicílio de um paciente? Vá no contador, procure um contador que faça exatamente isso, que fez com alguém, tá? Que fez com alguém. Essa foi a pergunta da Ana Cláudia Timóteo aqui, ó. Atendimento a domicílio também deve ter CNPJ ou pode atender como PF? Você pode atender como PF, mas também você tem que saber o que você vai ter de cuidados em relação a isso, tá? Principalmente tributação. Aí, diante de tudo isso, eu criei aqui 6 pilares para dar segurança para você abrir, manter e defender o seu negócio, tá? Esses 6 pilares contêm 6 bases para você atuar, para você abrir o seu negócio e manter ele saudável, com o mínimo risco possível. Por que não posso zerar? Porque nunca vai zerar o risco. Você nunca vai zerar o risco do seu negócio.
porque você pode fazer tudo certo, tudo com base na lei, tudo com base nas resoluções, mas chegar um paciente lá e provocar, e querer te provocar um processo em você, que isso acontece. Não depende somente de você, tá? Então você tem que saber o que você vai fazer, por isso resolver problemas é o 6º pilar. Isso aqui são os 6 módulos que tem no curso lá do Enfiestética do Self, tá? Questões éticas e legais. Problema: a maioria dos profissionais não sabe pegar resolução, parecer, lei, decisão judicial e colocar na prática. É isso que eu falei logo no início, tá? Não sei interpretar uma resolução. Por exemplo, chegou um fiscal da vigilância, isso é caso real, falou que o enfermeiro não podia ter consultório. E ficou naquele negócio, consultório clínica, e não soube se manifestar. Pode ser simples, mas não soube se manifestar com a resolução que fala sobre o consultório. Eu não sei manifestar. Então, como é que eu vou fazer? Pegar 568 e mostrar para o fiscal, tá? Passo a passo para abrir. Gente, um passo a passo simples, uma ideia como que você vai fazer primeiro. Lógico, se você tiver um contador e ele vai abrir todo o seu negócio, e lá na prefeitura, e no Corpo de Bombeiros, e na vigilância, ótimo, é muito bom para você, mas você precisa entender esse passo a passo. O que é a função da vigilância? O Corpo de Bombeiro do Alvará, o alvará de funcionamento da prefeitura, o que eu preciso ter para fazer isso? O meu espaço, eu preciso ter a parte sanitária. Muitas vezes você vai em um lugar, reparem só, não falando do seu negócio, mas em outro, você vai numa clínica veterinária, ou você vai num consultório médico, um consultório odontológico, estou falando de outras áreas, tá? Vejam só algumas placas que tem dentro da recepção, dentro do local, as lixeiras. A lixeira é muito importante, os resíduos do seu negócio. Muita gente não dá importância à lixeira, muita gente não dá importância na recepção, e você tem um mural identificando alguns documentos do seu negócio, tá? Isso é um passo a passo simples para você entender o que você precisa no seu negócio. Consumidor, um módulo especificamente sobre direito do consumidor. O que é isso? Você vai entender quem é o consumidor, quem é o fornecedor, quais são os seus direitos, o direito do consumidor, que são muitos. O que é uma cláusula? Uma cláusula é uma prática ilegal, uma cláusula ilegal do seu contrato. Muitas vezes a gente coloca isso dentro do contrato, é uma cláusula abusiva do contrato, e a gente não sabe que é ilegal e fica mantendo aquela cláusula dentro do contrato. Outra coisa também, propaganda enganosa, propaganda abusiva. Acontece muito de colocar algo na internet que aquilo é enganosa, é abusiva, e não sabe, continua mantendo aquilo lá na internet. Contratos e termos, os documentos que você vai ter, contrato de prestação de serviço, termo de uso de imagem, muita gente postando na internet sem ter um termo de uso de imagem, publicidade do seu negócio, nem tudo que eu posso postar. O pessoal que perguntou o que eu posso postar na internet, o que eu posso usar, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a pergunta, que foi logo uma pergunta no início aqui, ó. A Fábio perguntou, o que pode e o que não pode postar na rede social? Gente, tem coisa que você posta na rede social que até pode, mas em excesso acaba virando sensacionalismo. Como, por exemplo, o antes e depois. Tem que saber como postar isso e como colocar lá no seu termo de uso de imagem. Colocar no termo de uso de imagem o que você vai postar, qual a parte do corpo que você vai postar, onde você vai postar, isso é importantíssimo. 6º pilar, resolver problemas. Com conselho, vigilância, PROCON, com outros conselhos, judicial, com empresas que não querem vender com um profissional. Olha só, por exemplo, na vigilância, eu chamei a Mariana Gomide, que ela é especialista em falar sobre questões da vigilância, para o profissional saber o que vai acontecer na fiscalização da vigilância. Quais são os principais pontos que ele tem que se preocupar nessa fiscalização? Que é muito importante isso, o profissional tem em mente, que um fiscal pode chegar lá e ele não pode falar para ele, olha, não vai fiscalizar meu espaço. Não é isso, tá? O que esses caras vai chegar para você e vai falar? Olha, me dá o prontuário, eu quero ver esses documentos que você tem aí. Tem que ter cuidado, tá? Tem que ter cuidado em relação a isso. E temos 30 minutos de aula e eu não falei nem a metade do que eu estava proposto em falar. Vamos lá. Especificamente, eu estou falando da estética e de feridas aqui, né? Especificamente desses 2 temas. Mas como eu falei no início, isso serve para
todo mundo, tá? Para todo mundo essa base que eu estou falando agora, que eu falei até agora, e que eu vou falar mais ainda, tá? Agora, na enfermagem estética, é importante você saber o que pode, o que não pode, o que você tem que fazer para mostrar o que você pode fazer. Por exemplo, você está atuando lá no seu escritório, no seu consultório com Botox. Eu posso atuar com Botox? Eu posso atuar com PEN? O que eu posso fazer que eu não posso fazer? Você tem que interpretar aquela resolução, fazer um parecer, um documento, que isso eu ensino você a pensar de forma crítica e mostrar a quem vier te perguntar, até mesmo o seu cliente. Escuta, enfermeiro pode aplicar Botox? Pode, por isso aqui. Olha esse parecer do meu conselho aqui, olha esse parecer desse conselho aqui, olha como está especificado aqui, essa decisão judicial. Olha só que legal, né? Você precisa saber sobre isso. O que pode fazer na estética que não está suspenso? Laser terapia, pode fazer na estética? Não pode. Está suspenso em decisão judicial. E em feridas? Pode. E quem trabalha, não é a aula de hoje, mas quem trabalha com consultoria em amamentação, que faz laser terapia? Pode, na mama. Precisa de pós para atuar na estética. Em feridas não precisa, não é requisito para o conselho você ter pós. Mas cuidado, tá? Se você vai abrir um negócio, estuda, faz uma pós em ferida. Porque mais para frente, quando a gente estuda a responsabilidade civil do profissional, a gente vê a questão da perícia. E a perícia é muito mais provada, muito mais certa de você provar, se você tiver um documento que você tenha um conhecimento sobre aquilo, tá? Eu atuo no meu consultório, na minha clínica de estética, aqui foi até uma pergunta, né? Acho que legal botar aqui, na Daniele. Se tiver as duas pós, dermato e estética, olha só, pode atuar com feridas no espaço de estética, mesmo se não tiver pós em dermato. Agora, eu posso atuar com estética em feridas se não tiver pós-estética? Não, eu não posso atuar com estética se eu não tiver a pós, tá? Se não tiver a pós. Laser em pós-operatório pode? Pode, só se não for estético, tá? Se não for estético, pode, em relação à cicatrização de feridas. E isso, para você ver, a laser terapia em um não pode, em um pode. Bruno, será que vai mudar? Não sei. Não sei, né? Eu ia responder aqui a uma pessoa no Instagram, falei não, mas não sei se vai mudar. Está caminhando o processo judicial. Quem é lá do treinamento sabe, saiu uma decisão, vou lá, analiso a decisão, os pareceres estão lá. Vamos embora. Principais revelações do seu negócio. Primeiro passo que você vai fazer, tá? Primeira coisa, esse é o passo teórico, tá? Esse é o passo teórico. Quem perdeu o início, depois eu vou mandar um link, eu vou baixar a aula, vou colocar direitinho o link para vocês assistirem, tá? Diferença estética e estética avançada. É uma nomenclatura que eles utilizam muito, estética avançada, né? De usar isso nos cursos que tem certos procedimentos. Mas quando você pega um documento lá do histórico da sua pós-graduação, por exemplo, várias pós podem vir com nome diferente. E você vai registrar, por exemplo, estética avançada, estética facial, dentro do Corém, tá, Cristiane? Não existe expert em ferir, todo mundo, né, usa como expert. Essa palavra expert, essa palavra, quer ver? Especialização, dentro do nosso conselho, ela é vista diferente do que nos outros conselhos de especialização, de especialista. Quer ver uma coisa que eu vou falar para vocês? Alguns conselhos entendem o seguinte: se o profissional atua muito tempo naquilo, se o profissional faz muito tempo aquele procedimento, se já tem conhecimento, ele é especialista. Ele sabe fazer bem aquilo ali. Já o nosso conselho não entende isso, tá? Nosso conselho não entende isso. Primeiro passo que você tem que fazer. Eu tenho que decidir o que eu sei fazer. O que as pessoas comprariam de mim. O que eu tenho capacidade para fazer aquilo. É o primeiro passo teórico, tá? É o primeiro passo teórico, tá? Define o que você vai fazer primeiro. Segundo passo, que é o passo prático. É o primeiro passo prático. É aqui que eu falo que as pessoas erram quando vão abrir um negócio. O primeiro passo não é você ver um espaço para você abrir. Não é ver tecnologia, gestão, tudo isso, nada disso. Esquece isso. O primeiro passo que você vai fazer, você vai no conselho regional da sua jurisdição, onde você vai atuar, o seu Corém onde você vai atuar, e você vai perguntar, ou você pode fazer pela internet também, tá? Procurar um nada consta da sua quitação eleitoral, anuidade,
Você está com a anuidade paga? Tem algum débito? Porque às vezes você esqueceu de pagar alguma anuidade e está lá constando um débito na sua anuidade. Aí você não vai poder abrir o consultório. Você gasta um dinheiro com o contador, chega lá, esbarra, porque o conselho não vai liberar, porque você não está com anuidade quitada. Olha só que problema. A carteirinha, gente, a nossa carteirinha tem validade de 5 anos. A nossa carteirinha tem a validade de 5 anos. Quantas pessoas aqui, que estão aqui no Instagram e no YouTube aqui, sabiam que a carteirinha do nosso conselho tem a validade, né? Tem a validade. Coloca aqui para mim. Quantos sabiam que a carteirinha tem validade? E muita gente abre o negócio com a carteirinha vencida. Não vai conseguir, tá? Não vai conseguir você manusear o seu documento todo lá no seu conselho. Especialização. Olha o que eu botei aqui. Especialização. Que caramba. Olha só, olha isso aqui, hein? Ó, meu Deus do céu. Depois eu vou consertar antes de vir para vocês. Gente, especialização, se você tiver feridas, bacana, estética, legal. Ah, eu vou trabalhar com... Alguém perguntou aqui, deixa eu ver se... Deixa eu ver, gente. A pergunta aqui que vai cair certinho aqui. Poxa. Ó, você tem uma especialização sobre isso? Você tem uma pós sobre isso? Então você precisa. No furo de orelha não tem, né? No furo de orelha não tem. Eu tinha outra aqui que eu perdi. Vambora. Você tem que renovar primeiro a sua carteirinha. Processo ético. Você está passando por algum processo ético? Você está passando por algum problema dentro do seu conselho em relação a algum processo administrativo? Resolva isso primeiro, tá? Resolva isso primeiro. Agora vamos lá. Tem dinheiro? Você tem dinheiro para poder fazer? Você tem dinheiro para poder abrir um negócio? Porque o contador é dinheiro. Você documentação é dinheiro. Você tem que fazer a abertura de documentos, que é dinheiro. Você tem que alugar um imóvel. Se for alugar um imóvel, um espaço, né? Você tem que fazer adaptação. Olha só. É dinheiro. Se você não tiver dinheiro para isso, faça uma parceria. Faça uma parceria. O que é isso? Você vai chegar num espaço e vai sublocar um espaço. Vai sublocar uma área para você trabalhar. Vai sublocar um local, né, dentro de uma consultório, dentro de uma clínica, perdão, de um consultório, não, numa clínica, para você atuar com sua clientela. Né? Ou você trabalhar juntamente com a outra pessoa, você trabalhar para outra pessoa, para você ter um começo, para você entender de gestão, para você entender de tributo, para você entender de captação de clientela, mas essa captação de clientela aqui, ela tem que ser ética e legal, tá? Então, olha só, se você não tiver um dinheiro de caixa, um fluxo de caixa, você precisa entender que você, durante um período, você não vai ganhar o dinheiro para poder entrar na sua caixa. Então, você tem que ver que não é vantagem você abrir uma clínica, um consultório. Não adianta você gastar um dinheiro, tempo, nome, para você daqui a um ano fechar tudo isso, tá? Capacitação não envolve somente a parte técnica. Quando a gente fala assim, eu sou capacitado para atuar em feridas, sou capacitado para atuar em laser terapia em mama, tá? Envolve conhecimento básico de gestão, de empresa, de marketing. Muita gente não sabe marketing, muita gente não sabe cobrar consulta. Ontem eu fiz uma postagem na rede social, no Instagram, sobre cobrança de consulta. Nutricionista cobra consulta, médico cobra consulta, fisioterapeuta cobra avaliação, o que mais? Dentista cobra. Olha só quantos profissionais cobram. E o nutricionista, ele cobra para te ouvir sobre a sua dieta e para fazer uma dieta, para renovar a dieta. Em enfermagem, tanto conhecimento sobre isso, eu não estou falando nem em relação a você abrir um negócio para procedimento, tá? Para consultoria mesmo. E isso é necessário você ter uma capacitação de saber cobrar, saber precificar tudo isso, tá? Cuidado, não joga conhecimento fora. Vocês aqui nessa aula de hoje, né, que eu estou entregando para vocês, muita gente já sabe o que eu estou falando aqui, mas muita gente são informações que muita gente não sabe, está ouvindo pela primeira vez, principalmente cá do início, quem está fazendo pós, quem está começando na pós, né, vai fazer uma pós-graduação, todo cuidado.
E chega lá, gastam dinheiro, gastam tempo. Aqui vocês estão gastando seu tempo, aí vocês fazem um curso, vão gastar tempo, dinheiro, vocês vão ouvir o seu cliente, o possível cliente da pessoa, fica meia hora, 40 minutos ouvindo, só entregando conteúdo para ele, ele pega e vai fazer com outra pessoa, com outro profissional, porque você não soube valorizar o que você tem de mais importante, que é o conhecimento. Bem, eu quero abrir um negócio. O que eu preciso saber? Eu posso fazer isso? Existe alguma lei que me proíbe? Existe alguma decisão judicial que me proíbe fazer? O COFEM, ele tem uma resolução? Ele tem um parecer sobre isso? Eu vi vários temas aqui, tá? Vários temas, várias coisas interessantes, né? Que o pessoal está colocando aqui. No final, eu vou tentar responder tudo para não poder perder a nossa linha, tá? Você precisa saber o que eu posso, o que eu não posso fazer. Eu sei fazer, eu estou capacitado. Muita gente tem vontade de fazer, mas não tem capacidade, que eu chamo da perícia para fazer aquilo, tá? A teoria na prática. Eu sei usar os pareceres para me auxiliar. Por exemplo, eu tenho um parecer que me permite realizar certo procedimento. Eu posso usar aquele parecer para mim? Eu tenho aqueles pareceres comigo, porque se chegar um fiscal do Corém lá, eu posso mostrar aquele parecer para ele? Eu sei mostrar aquele parecer para ele? Eu conheço os riscos do meu negócio? Muita gente não conhece o risco. Muita gente não sabe, por exemplo, quando eu falei do MEI, né, que é um risco mais claro, que ele está entrando como MEI e não sabe qual risco que ele está correndo. Né, da própria vigilância, do próprio conselho, da própria Receita Federal, você não sabe usar. Eu tenho o risco de receber um processo judicial. Sei fazer isso, eu sei mudar isso, eu sei procurar uma ajuda para isso, né? Eu vou falar rapidamente sobre um processo judicial, né? Você recebe uma cartinha lá no seu espaço, geralmente ou é um oficial de justiça ou é um carteiro que chega lá com aviso de recebimento, e lá no treinamento eu ensino você a notificar usando um aviso de recebimento. O que é um aviso de recebimento? O que é uma notificação extrajudicial? Todo enfermeiro que tem um negócio tem que saber isso. Tem que saber isso no seu negócio. A faculdade e a pós nunca vão falar isso para você. Nunca vão explicar isso para você. Entrou lá um oficial de justiça, ou foi um carteiro, me deu uma cartinha falando o seguinte: eu tenho 15 dias para manifestar sobre esse processo. Tem um processo ético aqui, um processo judicial, tá? Um processo judicial aqui, tá aqui o nome do processo judicial, especificando o que eu tenho que um prazo para defender. Você fica desesperado. Eu tenho 15 dias para me defender. Calma, gente, não é assim. Aquela cartinha, né? Ela vai chegar lá no seu espaço, né? Ela vai chegar lá na origem, no cartório, e você vai ter o prazo. Então tem que saber com calma qual é o processo que estão te acusando, tanto no processo ético, tanto no processo judicial, tanto quando abre um processo administrativo no PROCON, o que estão te acusando. O que estão te acusando. Porque às vezes, você que é tão desesperada, procura um advogado, e olha que eu sou advogado, tá? Eu estou falando isso, né? Porque muitas vezes as pessoas me procuram desesperada, e acontece o quê? A pessoa cobra pelo desespero dela. A pessoa vai cobrar pelo seu desespero. A pessoa vai chegar para você e vai te falar: olha, estão te cobrando, estão te processando, você não sabe qual é o processo. O advogado ele tem como acessar o processo. Ele pega aquele número, olha lá, e às vezes não é tão grave assim, pode ser grave, mas não é tão grave assim, não tem nem elementos, às vezes, no processo, e te cobra uma fortuna para você fazer a sua defesa. E às vezes, você tem que saber, eu explico isso lá, é o seguinte: é você pegar aquele número do processo, contratar uma pessoa especificamente, pegar uma cópia daquele processo e identificar aquele processo antes de contratar antes de contratar um advogado. Alguém aqui sabia disso? Alguém que tinha esse macete? Olha, estou entregando esse macete aqui, ó, de graça para vocês. Você pega o número do processo, contrata uma pessoa para fazer uma cópia, baixar o processo para vocês, e vocês vão ver aquele processo. Isso faz uma diferença no teu bolso. A Ivani postou aqui, olha que interessante. A vigilância aceita me basear nos pareceres, sendo que não é lei? Olha só que interessante. O parecer, ele tem que estar baseado sempre fundamentado ou na resolução e lei. Resolução e lei. Para quê? Para ele ter validade.
tá? Para ele ter uma validade. Você pode usar o parecer em conjunto com resolução e sempre se baseando em lei. Quando a gente recebe quando a gente recebe um fiscal, né, seja ele qual for, vigilância do conselho, né, a gente tem que saber o que vai passar para eles. Muitas vezes tem um prazo para fazer uma defesa. Você pode colocar, fundamentar tudo isso que eu estou falando aqui. Tá? O pessoal fala da estética, muitos procedimentos. Está aqui, ó, a listagem do que está proibido por enquanto na estética. Tá? Esses são os procedimentos. Micropuntura, essa decisão judicial, tá? Por enquanto está suspensa. Micropuntura, laser terapia, depilação a laser, criolipólise, escleroterapia, intradermoterapia, mesoterapia, prescrição de nutricêuticos, nutricosméticos, nutricosméticos, quase não saem, enrolou, trava a língua, e peelings. Gente, todo cuidado em relação a isso. Muita gente, né, utiliza outros nomes, por exemplo, a intradermoterapia. Por enquanto, você pode ir, se utilizar outros nomes, né? Eu sempre falo para ter cuidado em relação a isso. Aqui não está escrito Botox, não está escrito PEN, não está escrito nada disso, né? Então, os preenchedores, os bioestimuladores, tá? E nós temos pareceres, e isso eu ensino lá. O pessoal aqui, ó, quem dá esse parecer, Manuela? Manuela, o parecer vem do Conselho Regional. Podemos ter pareceres do Rio e de São Paulo, que sejam iguais, ou divergentes. Por quê? Os pareceres, nosso conselheiro que dá esse parecer, essa pessoa, faz o seguinte, tem um entendimento e outro tem outro. É igual eu e vocês aqui. A gente pode falar sobre um tema, né? Por exemplo, falei sobre especialização, né? Especialista. Eu entendo de um jeito e vocês entendem de outro. Eu vou fundamentar de um jeito, vocês vão entender de outro, né? Então, isso é um parecer. Mas o parecer tem que ser baseado, tem que ser fundamentado, tá? Então, quem dá esse parecer é o Conselho Regional. Mas, você, atuando no seu negócio, se você souber se basear em lei, se basear em resoluções, pegar algumas decisões que se embasam sobre isso, né, decisões judiciais que eu falo, você mesmo pode fazer um parecer para o seu negócio, né? Pode, geralmente fazer uma solicitação também de parecer técnico, especificamente do seu negócio, tá? Especificamente do seu negócio. Aqui, o laser não pode a depilação, demais procedimentos parecer não fala, sendo assim podemos. Então, eu não sei o que você está falando sobre isso, mas isso aqui não tem nada a ver com parecer, essa lista aqui não tem nada a ver com parecer, não tem nada a ver com resolução, é decisão judicial. Lembra no início que eu falei? Você tem que saber atuar. Para você atuar, o que pode? Tem alguma coisa em resolução, em lei, em parecer? Tem alguma decisão judicial sobre isso, né? Tem alguma decisão judicial sobre isso? Tem um parecer, Laísa. Tem uma aluna também que esse nome me enrolo sempre. Escleroterapia diferente de PEN. Inclusive, tem até um parecer sobre isso, tá? Tem um parecer sobre isso. Bruno, e quem ainda faz suspensos? Não corre risco de serem punidos? Penso nisso porque, como estão suspensos, não deveriam ser feitos. Sim, Thaís, sim, corre o risco, sim, tá? Vamos lá, que tem muita informação ainda. Principais perguntas relacionadas à estética. Botox, MEI, anestesia. Pouco tempo tivemos um parecer favorável à anestesia, botão anestésico para feridas, tá? Para feridas. E aqui eu vou ensinar vocês a pensar sobre anestesia, principalmente utilizando o ato médico, utilizando o pensamento do conselho, e você tem um pensamento crítico sobre isso, sobre a anestesia, tá? Então, as principais perguntas de Botox e PEN, eu já falei para vocês que pelo nosso entendimento de lei, pelo entendimento do próprio decisão judicial, e agora os conselhos se manifestando, e isso nós temos os pareceres, eu coloco sempre lá no portal, parecer novo, e analiso com vocês, pode, tá? Principais problemas em feridas. Eu falei alguma coisa de estética, eu falei em feridas rapidamente, para vocês caminharem comigo. Estamos com 50 minutos de aula e temos coisa pra caramba ainda. Por ser teoricamente simples, não prepara o espaço adequadamente, né? Por que eu falo teoricamente simples? Porque a gente já começa em feridas, né, na faculdade, a gente atua
com ferido na faculdade, atuo no nosso trabalho com ferido no hospital. A gente acha que é simples, e não é. E não é. Lembre-se sempre que quando você vai fazer um negócio, eu estou falando de estética em feridos, mas qualquer negócio, você está usando a ciência naquilo ali, você está usando a sua prática naquilo ali, você tem que usar os seus processos de enfermagem, a sistematização da assistência no que você está fazendo, você tem que usar condições éticas naquele procedimento, todo cuidado em relação a isso. É especialista quem atua em um hospital, trabalha com feridas, mas em negócio próprio. É especialista mesmo? A gente fala sempre isso, né? No hospital, a gente sempre vê a pessoa que sempre faz curativo, sempre tem... O pessoal fala, esse profissional tem a mão boa. Ele é especialista mesmo naquilo ali, né? Cuidados com documentos, faz tudo corretamente e não tem um prontuário por entender que o seu negócio é simples. Quantos profissionais que muitas vezes me procuram para fazer uma consultoria simples e veja lá, não tem um prontuário, não faz um registro em prontuário. Quem aqui não tem prontuário? Ah, Bruno, eu vou fazer só um furo de orelha. Tem que registrar. Ah, Bruno, eu vou fazer só uma ferida, só um curativo. Eu vou fazer só uma coisinha simples. Tem que registrar, tá? Tem que registrar. Faz um prontuário e registra tudo que você está fazendo. Atendimento em domicílio. Apesar de poder realizar atendimento em domicílio, precisa seguir algumas regras. Cuidado com tributação também. Você está prestando um serviço no seu negócio. Você não precisa ser CNPJ, mas cuidado. Por exemplo, quando você for fazer um procedimento de usar um pérfuro cortante no seu negócio, como que você vai carregar esse pérfuro cortante? Nós temos um parecer sobre isso, da própria vigilância, uma portaria falando sobre isso. Tem todo cuidado, tá? Todo cuidado. Vamos começar a atuar? Precisa de um espaço físico para começar a atuar? Né? Já batemos nisso, né? Então, você pode ter seu próprio ou sublocar, né? Um espaço ou um horário. Um espaço é o quê? Uma salinha lá somente sua, né? Uma salinha somente sua. Quando você sair, você vai fechar a porta ou em um horário específico, né? É legalizado esse espaço? Ele tem o alvará de funcionamento? Ele tem o alvará da vigilância? Passou pelo corpo de bombeiro? Ele tem uma pasta sanitária? É o mesmo KNAI que você utiliza? É o mesmo KNAI que você utiliza? Se não for, todo cuidado, né? Dentro daquela autorização de funcionamento. Olha só. Liste todas as atividades que você vai fazer. Lá no KNAI, aqui tem um site, ó. Vocês podem ver. Aqui quem não está no Instagram não está conseguindo ver. E lá no YouTube, vocês vão ter, depois de receber esse material em PDF, aí vocês vão clicar, aí vai ser um link. Vocês clicam lá e perguntam. E aqui saiu completamente ruim aqui, ó. Mas aqui eu listo todos os números para você, tá? Do que atividade de enfermagem, atividade de ensino não especificadas anteriormente. Você vai dar alguma consultoria, algum curso, atividade de estética, né? Ozonoterapia, treinamento. Olha só quantas coisas que você pode botar no seu KNAI principal e secundário. Vamos lá. Tanto na estética quanto para feridas, uma linhagem de dicas em relação ao que você vai fazer. Prefeitura, tá? O imóvel que eu vou alugar, ele tá ok? Ele pode alugar? Já tem uma BITS nele? Outro, atividade nesse imóvel. Ele pode ter atividade que eu vou fazer? Nesse imóvel, tem outras clínicas, consultórios que fazem alguma coisa desse tipo? O prédio, ele tem contrato com uma empresa para recolher o resíduo? Que muitas vezes você tem o seu resíduo, você contrata uma empresa e o próprio prédio já tem uma empresa, tem um contrato. Você não precisa pagar nada, você precisa só pegar o contrato para você ter na sua pasta, no seu manual. Você precisa ter já cadastrado essa empresa. Às vezes, né, primeiro passo, logo quando você vai... Primeiro passo nessa parte em relação ao documento, se não tiver um contador, vai na prefeitura, pergunta para eles, vocês fazem recolhimento do lixo? Porque tem algumas prefeituras que fazem recolhimento do lixo. São raras, mas tem. Você não precisa pagar uma empresa para isso. Agora, não pegue o lixo do seu negócio, coloque no seu carrinho, né, o resíduo, coloque no seu carro e leve para o posto de saúde ou então para o hospital que você trabalha, que vai dar problema, tá? Vai dar problema. Bombeiro, o prédio já tem um alvará? O local que você tem já tem um alvará, que às vezes já tem um alvará, né? Você não precisa se preocupar com isso. Vigilância sanitária, que isso aí é alvará, a vigilância sanitária. Tem algum formulário específico? Eles têm alguma cartilha? Tem algumas prefeituras, né, que a vigilância,
já tem uma cartilha pronta. Você fica muito mais fácil de entender. Gente, estou falando isso aqui para quem não vai com contador, tá? Para quem não vai com contador. Então, preste atenção. Você precisa primeiro na prefeitura para ver como é a condição daquele teu imóvel, como a prefeitura faz aquele trabalho, se a prefeitura recolhe o teu lixo, se o prédio tem alguma atividade que pode ser parecida com a tua, que faça alguma coisa parecida com a sua, para você saber, posso fazer aqui. Porque, imagina só, você faz um contrato de aluguel e mais para frente você percebe que não pode atuar com o seu serviço naquele lugar. Você perdeu dinheiro, porque você fez um contrato e vai ter que pagar a multa para poder sair. Preciso de outros profissionais? Para dar entrada na empresa, o ideal é ter um contador. O contador, e outra coisa, quando você vai contratar um contador, gente, procure saber se aquele contador já fez o mesmo serviço que você vai querer fazer. Porque às vezes contratamos um contador que é amigo de um parente, né, um vizinho, e infelizmente ele não tem o conhecimento específico daquilo ali. Ele não tem, ele não é nem por maldade, é porque ele não tem mesmo. Então, é muito mais fácil você pegar uma pessoa que já fez aquilo ali com outro profissional para você fazer a mesma coisa no seu negócio. E isso aí é uma dica de ouro para você, para contratar um contador. Para a defesa, administrar documentos. Advogado, eu preciso ter um advogado assessoria? É bom. Você tem condições financeiras? Lembra que eu falei no início? Tem condições financeiras? Financeira? É bom. Agora, você tem que sempre saber a quem você recorrer quando tiver um problema, porque pode ter problema diverso no seu negócio. Como, por exemplo, você tem um contrato lá de quitação, um termo de quitação, quando você, o paciente, ou aconteceu um erro, né? Você errou no atendimento, isso acontece. Errar é normal, tá? Errar, o ser humano erra. Tirem da cabeça que errar é normal. Você tem que fazer todo o procedimento correto, você tem que usar todo o conhecimento que você tem, ter toda a diligência possível no seu negócio, no seu paciente, mas o erro pode acontecer, gente. Pode acontecer. Eu tenho um quarto vago no meu apartamento. Posso manter uma sala de estética? Não. Não pode. Tá? Não pode manter dentro, não pode ter relação com sua casa. Se uma casa, não pode, tá? Não pode fazer. Técnicos. Eu posso contratar um técnico para atuar na estética? Pode. Só que ele não pode fazer os procedimentos específicos do enfermeiro. Ele não pode trabalhar especificamente com o material que você vai fazer, com os procedimentos que você vai fazer. Ou você pode ter para ele fazer os procedimentos mais simples que o técnico de enfermagem pode fazer. Posso contratar, por exemplo, um enfermeiro para trabalhar com ozonoterapia na minha clínica de estética? Pode. Você vai dar um KNAI secundário de ozonoterapia, tá? Eu não falei aqui do registro da responsabilidade técnica. O próprio enfermeiro em clínica precisa ter RT, assim como precisa ter o CNPJ. Em consultório você não precisa ter o seu RT. Você não precisa ter RT, tá? Então, quando você vai abrir a sua clínica, você pode ser o seu RT. Você pode ser o seu RT. Gente, enfermeiro é RT de enfermeiro. Não tem esse negócio de você contratar um biomédico para ser RT do seu procedimento. Até porque no Corém não vai adiantar de nada. Você não vai ter respaldo do conselho com um RT que não seja enfermeiro, tá? E você mesmo pode ser seu RT. Pasta sanitária. Você tem que ter a pasta sanitária, tá? E o KNAI que está no seu estabelecimento é o que vai seguir a linha da fiscalização no seu espaço. O que você está propondo, o que você está fazendo, tá? Na pasta sanitária, manual de rotinas e procedimentos, os POPs, contratos que você vai ter lá, PGRCS, como registro RT. Gente, Corém, não paga, tá? Em clínica não paga. Você paga o registro da clínica, mas no RT não paga. Clínica de enfermagem, tá? O RT no hospital você paga. Alvará de funcionamento. Mural. O que você vai ter no mural? Alvará de funcionamento, comprovante de limpeza da caixa d'água, comprovante de dedetização, alvará do Corpo de Bombeiros, certidão de regularidade do conselho, alvará sanitário. Outra coisa também, né? Não é somente isso. Você tem que avaliar se no seu estado tem uma lei que te obrigue a ter, por exemplo, um livro de defesa do Código de Defesa do Consumidor, né? Livro de reclamações. Aqui no Rio de Janeiro é obrigatório você ter um livro de reclamações para o consumidor
fazer uma reclamação lá e deixar anotado no seu espaço. Veja se no seu estado tem também. Então, é sempre bom ter lá e colocar assim, ó, que é uma plaquinha, tá? Deixa eu botar aqui, abrir aqui para vocês. Ó, plaquinha, tá? Para o quê? Para você fazer, colocar assim, ó, nesse espaço possui o Código de Defesa do Consumidor e um livro de reclamações, tá? Bacana. Outro, proibido fumar, bacana. Do extintor, bacana. Tudo isso tem que ter. Agora, na pandemia, colocar da máscara, né, o uso da máscara obrigatório e tudo mais. Então, essas plaquinhas são sempre importantes você ter no seu espaço, tá bom? Coisas simples que fazem diferença, tá? Agora, quem é seu paciente? Se você terminar aqui, seu cliente. Quem não é seu paciente? Seu amigo. O seu paciente não é seu amigo. Ah, eu conheço há muito tempo. Não é seu amigo. Ele entrou na sua sala, não é seu amigo. Faça documentos. Faça contrato. Faça termo. Tem muita gente que perde dinheiro e o procedimento estético não é barato. Perde dinheiro porque não fez contrato de prestação de serviço. Gente, isso é fundamental para você que vai abrir um negócio, entender isso, que o seu paciente não é seu amigo. É essa pessoa que você considera como amigo que vai te dar problema futuramente, tá? Então, como eu sempre falei para vocês, existe essa relação. A faculdade não vai mencionar isso para vocês, a pós-graduação não vai mencionar para vocês, muitos cursos de capacitação não falam isso para vocês, porque não conhecem mesmo, isso não é nem maldade, tá? Existe uma relação de consumo que está fornecedor, que é você, e o consumidor. Então, tem o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Que é o Código de Defesa do Consumidor. No seu negócio, não se esqueça, tá? Eu ia falar, não se esqueça no seu negócio. No seu negócio, não se esqueça. Você é enfermeiro, portanto, deve estar de acordo com as normas do COFEN-COREM. A anamnese é o filtro dos problemas, tá? Um simples atendimento precisa de registro, como eu falei antes. POPs e PGSS devem ser conforme sua rotina. Você pode pegar um POP e adaptar para você. Você não precisa ter todos os POPs como você vai abrir, mas é sempre bom você ter todo o procedimento que você vai fazer, ter um POP adequado para isso, tá? Como você deve atuar no seu negócio? Aqui tem uma visãozinha no meio, ó. Você com segurança prevenção dos problemas e contenção dos estragos. Prevenção dos problemas, contenção dos estragos. Você previne e contém estragos. Previne problema e contém estragos. Tudo isso através daqueles 6 pilares que eu coloquei para vocês. Quem chegou agora, quem perdeu o começo, eu vou colocar depois o link com calma para vocês assistirem essa aula aqui com calma para vocês. Passando algumas perguntas aqui, sabe? Da pia portátil, Daiane. Eu conversei com algumas pessoas, né? Principalmente com a Gomid, que ela vai dar uma aula, já deu, tá lá no portal do aluno do Infestética, que também está entrando no Self, que depois eu vou explicar para vocês, sobre isso, sobre as condições da vigilância, quando vai lá o fiscal, e eu conversei com a nossa pia portátil. Na estética não pode. E a Thaís colocou aqui, ó. A Thaís está confirmando, ó. Pia portática em estética não pode, tá? E tem que ter pia no consultório. Não adianta ter pia só no banheiro. Tem que ter pia no consultório, tá? Tem que ter pia no consultório. Por exemplo, eu tenho 2 consultórios dentro da minha clínica. 2 espaços para poder na minha clínica. Os 2 devem ter os POPs lá, né? Você vai ter outros profissionais que vão atuar com você e você deve ter também os POPs de tudo. Um resumo de tudo, tá bom? Então, eu queria falar para vocês. O gráfico do problema no seu negócio. Olha que interessante. O cliente vê uma foto, uma frase ou algo que envolva promessa ou garantia. Ele quer o mesmo resultado. Na anamnese, este fato não foi percebido. A anamnese é o local que separa o joio do trigo, tá? Separa o joio do trigo. O tratamento foi realizado sem nenhum documento, passou batido. Fim do tratamento. Fim do tratamento. Acabou. O cliente diz que não teve o resultado e começa a ameaçar o profissional. Problema pronto, tá? Lembrando que eu falei para vocês, você tem prevenção do problema, contenção de danos, né? Contenção dos estragos, contenção de danos. No meio disso, é a segurança você no seu negócio.
Responsabilidade do profissional. Gente, não é somente no Conselho Regional que você responde. Você também responde na esfera civil e na esfera criminal. Um único ato, um único problema pode te gerar 3 problemas, tá? 3 problemas. A faculdade ensinou isso ou falou sobre negligência, imprudência e imperícia? A faculdade fala algo específico, né? Ela fala sobre negligência, imperícia e imprudência, mas não fala que são elementos da culpa. Por exemplo, não fala em relação ao dano, o nexo causal sobre isso. Isso é importante você saber.